E salve o Tricolor Paulista, hoje é pra salvar da arbitragem, né? Hoje é pra salvar do assalto que a gente sofreu. São Paulo precisa... É impressionante o que aconteceu hoje dentro do Morumbi. É algo que era pro Abate Abel sair de camburão junto com o VAR. Bizarro, bizarro. São Paulo foi assaltado hoje. Mas vamos falar, vamos dar uma opinião aqui, né? Mesmo que mínima, sobre esse jogo contra o Palmeiras. Perdemos em casa de 3-2 de virada. Começa o jogo, né? Falando de escalação aí, o São Paulo começa numa escalação que eu gosto, particularmente gostei da escalação do São Paulo, Marcos Antônio de volta. Eu tinha minhas dúvidas se ele ia aguentar o jogo inteiro e realmente não aguentou, ele saiu por cãibra, né? Isso precisa ser falado, rapaziada. Olha o jogo, presta atenção. O Marcos Antônio saiu por cãibra, ele pediu pra sair, tá? O Crespo não teve a opção de deixar o Marcos Antônio em campo, ele tava com cãibras e pediu pra sair. Você não pode falar, não, joga com cãibra aí que você com cãibra é melhor que o Rodriguinho. Talvez ele até seja, mas essa não é a questão. Ele saiu com cãibras, tá? Ponto 1 aqui. Mas o São Paulo cai absurdamente de produção depois que saiu o Marcos Antônio. É bizarro, assim. O São Paulo tava jogando muito bem até aí. Mas vamos falar do jogo, né? Entrou com uma escalação, com o Tapia titular, Marcos Antônio titular, o Luciano titular. E basicamente a gente começa o jogo tendo um pouco mais de posse de bola, tentando um pouco mais. O Palmeiras tenta dar algum trabalho, mas estava sendo bem marcado. Acho que o ponto principal da zaga que não rendeu tanto foi o Alan Franco. Eu acho que pela direita ele rende muito menos do que pela esquerda, que não tinha muita opção hoje mesmo, né, para ir ali pela direita. Acho que colocar o Negruti para marcar o Vitor Roque era muito arriscado, então tinha que ir o Alan Franco ali mesmo. E tá tudo bem. O Alan Franco tava um pouquinho fora de posição e eu não acho que ele fez uma partida tão ruim, mas talvez da zaga ele tenha se destacado mais negativamente ali. Basicamente, é difícil falar os 3 gols, né? Mas dois são bastante ali na conta dele e um na conta do Rodriguinho. Mas começa o jogo, São Paulo jogando melhor, com uma posse de bola ok. O Marcos Antônio, o Sabinão dá um bote ali perfeito, sobra a bola pro Marcos Antônio, que só domina e já lança o Luciano num lançamento espetacular. Luciano bem demais, tira o Everton pro caralho ali, faz 1-0 pro São Paulo segue bem. O Enzo muito bem pela esquerda, tromba com o Vitor Roque, cruza pra área. São Paulo faz 2-0, parecia que... né, tudo ia acontecer de positivo. São Paulo teve chance de fazer outro gol com o Enzo. São Paulo tava criando oportunidades, né? Tava tentando ali sair no contra-ataque. Porém, eu acho que no segundo tempo o São Paulo se expôs de uma maneira desnecessária, tá? Esse é um primeiro ponto. São Paulo tava saindo muito, os volantes estavam saindo muito. Acho que a saída do Bobadilha foi porque ele tava com o amarelo. Eu acho justo porque o Bobadilha quase foi expulso num lance ali em que ele faz uma falta, que pra mim não foi falta, né? Mas beleza. O Ramon Abate Abel que tava jogo inteiramente, né? Querendo que os caras fizessem algo, né? Querendo dar falta pro Palmeiras, querendo fazer tudo pelo Palmeiras, né? E acabando com a partida do São Paulo, ele poderia ter expulsado. Então o Bobadilha sai por causa disso, o Marcos Antônio sai com cãibra, só que isso deixa o nosso meio campo muito ruim. O Alisson não entrou bem na partida, não entrou legal. O Rodriguinho entrou péssimo, horrorosa a partida do Rodriguinho. Ele entrega um gol pros caras. E nisso, tipo, o São Paulo leva um gol. Só que antes disso, né? Antes de tudo isso acontecer, no começo do segundo tempo, o Luciano sai numa bola ali, que foi uma jogada bem trabalhada do São Paulo. Ele sai numa bola, toca errado pro Tapia. Pô, ele podia ter chutado pro gol. Acho que é aquela falta de confiança, vou dar ali pro Tapia porque o Tapia tá melhor posicionado, só que ele erra o passe. Nisso que ele erra o passe, chega um jogador do Palmeiras e dá um carrinho por trás do Tapia, ele escorrega. Foda-se, sem querer também é falta. Ninguém coloca a mão na bola por querer dentro da área, quase ninguém, né? Tirando o Suárez na Copa do Mundo pra salvar o gol, ninguém coloca a mão na bola por querer dentro da área e o juiz, assim, é obrigado a dar pênalti. O cara escorrega e dá uma tesoura no Tapia. Assim, é muito pênalti. O Ramon Abate Abel tá a 2, 3 metros do lance e ele já na hora faz assim que não é nada. É patético. Chega a ser patética a visão que o Ramon Abate Abel tem e que ele tá tão perto. Tem uma câmera que tá muito mais longe, que pega o Ramon Abate Abel e pega a jogada, que você vê o quanto ele tá perto da jogada e nessa câmera dá pra ver o quanto foi pênalti. A bola não tá nem perto do Tapia e o cara dá um carrinho nele dentro da área, cara. É muito pênalti, assim, não é pouco pênalti, é muito pênalti, muito pênalti, assim, escancarado o que era pênalti pro São Paulo, que era pra fazer o 3-0 ali, tá, nesse pênalti. E o Ramon Abate Abel não dá, o VAR, sabe Deus qual é a conversa, queremos que o áudio do VAR seja divulgado, porque assim, o que é patético assim, é gigantesco. Ou o Ramon Abate Abel se recusou a ir no VAR, que aí é um nível de
escrotice a mais, que aí o Ramon Abate-Abel tem que ser excluído do quadro FIFA, do quadro CBF, tem que ir pra casa do caralho o Ramon Abate-Abel, ou ele se recusa, ou o VAR comete um erro bizarro. Porque qual que é a justificativa de não dar pênalti no Tapia naquele lance? Eu quero que alguém me explique. O porquê que não foi pênalti? Por que não foi pênalti? O que você tem de argumentos pra dizer não foi pênalti? Ah, ele não tava com a bola? Tá, isso não justifica, tá? Se o cara agredir alguém dentro da área com a bola no meio campo, ainda assim é pênalti, beleza? Então não justifica ele não tá com a bola. Qual que é a justificativa? Ah, ele escorrega. Sem querer também é pênalti. Qual que é a justificativa de não ter dado pênalti e o VAR não ter chamado? Qual que é a justificativa pra isso? Nesse momento, se o São Paulo tem o pênalti, o São Paulo provavelmente abre um 3-0 que mataria o jogo. Mataria o jogo, jogaria aquele balde de água fria no Palmeiras, o jogo ia ficar mais cozinhado, o São Paulo ia voltar a ter posse de bola. Com certeza o jogo acabaria ali. Dito isso, o juiz não dá o pênalti, que já é bizarro, já é absurdo. É um nível de loucura gigantesca o juiz não ter dado esse pênalti. E o VAR não ter chamado. Segue o jogo, cerca de 2-3 minutos depois, tem uma entrada criminosa no Marcos Antônio, criminosa, por cima, só na canela, e bate na canela e escorrega pro pé inteiro, que era muito pra vermelho. Muito, muito. Não tem discussão sobre esse lance também. Não é um lance discutível, é um lance pra vermelho. O Rigoni, quinta-feira, foi expulso por muito menos. Por muito menos. Ele foi expulso por muito menos. O Rigoni, ele, na minha concepção, eu falei aqui, eu acho que o Rigoni foi burro, mereceu ser expulso, tá? Mereceu. Não é uma questão de clubismo. O Rigoni mereceu ser expulso. Mas ele foi expulso por menos. O lance do Daverson é menos pior do que o lance. O Rigoni assume um risco muito grande. Assim como no lance ali, em cima do Marcos Antônio, o jogador do Palmeiras assume um risco desnecessário, chega com o pé muito mais acima do que o pé do Rigoni, um pé de trava na bola também, um pé que, mano, é bizarro. Aí o Ramon Abate-Abel dá só amarelo e novamente o VAR não chama. O São Paulo hoje, com esses dois lances, aí a gente pode falar ali do lance do Tapia, que ele brigou ainda com o Gustavo Gomes e tomou uma cotovelada, o nariz dele sangrou, mas eu acho que ali, beleza, o juiz, os dois estavam brigando, se o juiz só dá uma falta ainda, beleza. Esse eu não acho que é um lance claro de roubo, mas o pênalti e a expulsão, eu quero o áudio do VAR. Eu quero saber o que aconteceu. Qual é a justificativa que vai ter para esses lances não terem sido marcados, para esses lances não terem sido revisados pelo VAR? Qual que é a justificativa disso? Qual que é? O São Paulo tem um bastidor muito fraco por conta de uma diretoria que é uma merda. Uma merda. A diretoria vai soltar no máximo uma notazinha de repúdio de novo e não vai virar nada, né? O São Paulo vive de nota de repúdio contra a arbitragem. Só que quando acontece algo prejudicial, vai contra o Palmeiras, por exemplo, vai lá o auxiliar do Abel falar um monte, vai a Leila falar um monte na imprensa. Aí os caras têm, né, dois lances ali claros, muito claros, contra o time e que não é marcado nada, né? Que é marcado absolutamente nada. O São Paulo foi assaltado, essa é a verdade. Não tem o que ser dito, assim, foram dois lances absurdos e depois disso, obviamente, o São Paulo mostra que tem um elenco limitado e tem incompetência, tá? Não vou tirar aqui a incompetência do São Paulo. Alan Franco vai muito mal pela direita, a gente sofre um gol num belo chute do Flaco Lopes, isso precisa ser dito, mas a cabeçada do Vitor Roque vem numa falha defensiva ali, o Alan Franco nem tá ali, o Arboleda precisa sair, o Sabino não sai pra cabecear, o terceiro gol dos caras também vem em falhas do São Paulo, num cruzamento lá da intermediária, que o Alan Franco não acompanha, enfim, o São Paulo mostra sim, depois de tudo isso acontecer, né, a hora que sai o Bobadilha e a hora que sai o Marcos Antônio, o São Paulo mostra toda a sua incompetência. E o gol do Flaco Lopes só sai também porque o Rodriguinho erra um passe que não tem, ele toca pra ninguém ali, ele toca a bola no pé, acho que do Maurício, que faz toda a jogada. Então, pelo amor de Deus, Rodriguinho, que fase desgraçada, hein, meu querido? Tá foda você já também. E é isso, o São Paulo mostra toda a sua incompetência e toma 3 gols por incompetência, tá? Os 3 gols que o São Paulo toma é por incompetência. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o jogo seria completamente outro se o São Paulo não fosse assaltado dentro de casa. Assaltado. Hoje o São Paulo foi extremamente roubado. E por que normalmente eu falo a arbitragem é ruim, a arbitragem precisa ser profissionalizada, não acho que é mau caráter do árbitro. Hoje eu acho que é mau caratismo. Porque assim, você não ir no VAR, o VAR não chamar em 2 lances que são muito claros, muito claros. Tem lance, mano, o pênalti que deram em cima do Grêmio essa rodada é uma patifaria e o VAR chamou. O VAR chamou pro juiz ir lá ver, sabe? O VAR chamou num lance que é uma patifaria. Patifaria. Não foi pênalti, o árbitro deveria ter mantido a decisão de campo de não dar o pênalti, mas, assim, o VAR chamou.
e não chama num lance tão claro de pênalti no Tapia. Não chama num lance tão claro de uma expulsão em cima do Marcos Antônio. Foi muito claro, não tem, assim, o que ser dito, cara. Por que isso não aconteceu? E aí, obviamente, o São Paulo mostra incompetência, mostra que o Palmeiras, obviamente, né, tem suas virtudes, é um time bem treinado, é um time que corre atrás, mas, assim, foi patifaria. Hoje, assim, não tem o que ser dito, o árbitro prejudicou completamente o São Paulo, prejudicou completamente uma partida importante do São Paulo. São Paulo tava entrando provisoriamente no G6, agora cai pra 8ª posição por culpa dessa derrota, e, assim, a derrota, pra mim, Você quer culpar os jogadores, você quer culpar o Crespo, você quer culpar a diretoria, beleza, dá pra culpar muita gente. A diretoria sempre dá pra culpar, né? A diretoria é sempre culpada de tudo que acontece no clube, principalmente por a gente ter uma posição muito fraca de bastidor, né? Hoje a gente só foi roubado porque a diretoria não tá nem aí. O máximo que a diretoria vai fazer de novo é soltar nota de repúdio, o que é bizarro, assim, bizarro. Mas, assim, os jogadores têm culpa? Pô, eles são meio limitados quando substitui as peças, não dá a mesma liga, tá ligado? O Lucas entrou faltando 10 minutos pra acabar quando tava 3-2, não tem o que falar do Lucas. Ele precisava recuperar um jogo que tava ganho, e ele que não tava no momento que o jogo tava ganho, precisa recuperar um jogo perdido. Tipo, que culpa o Lucas tem, tá ligado? Marcos Antônio sentiu cãibra, precisou ser substituído. Que opção que a gente tem no banco? A gente tinha basicamente o Rodriguinho, né? Não tinha... Pra dar uma dinamicidade, tentar alguma coisa, era só o Rodriguinho. Podia ter colocado o Oscar. Eu acho que o Oscar ainda não tá 100% fisicamente. E essa pausa da Copa essa pausa pra data FIFA, acho que vai ser importante pra todo mundo recuperar, né? Pra de fato o Lucas tá 100%, o Oscar tá 100%, o Marcos Antônio tá 100%. E, enfim, não tem o que ser dito. O Crespo trabalhou com o que tinha, basicamente. Não tinha outra coisa pra fazer. Não tinha muita solução no banco. O Alisson que entrou mal. O Rodriguinho que entrou horrorosamente mal. Péssimo no jogo. Então não tenho o que falar. Só não tenho o que falar. Eu acho que o culpado é o Crespo. Não, o Crespo montou uma estratégia que funcionou o primeiro tempo inteiro e que poderia ter funcionado se o juiz fosse minimamente honesto. Se o juiz e o VAR fossem minimamente honestos, o São Paulo poderia ter hoje saído com os 3 pontos. Então, pra mim, a culpa não é do Crespo. O time é limitado e o time... É isso mesmo, é um time incompetente, o que a gente viu no segundo tempo. Perdeu para um time melhor que teve, assim, São Paulo tivesse perdido de 3-2 sem nenhuma interferência da arbitragem, eu ia estar aqui criticando o time, criticando o Crespo, mas o trabalho é comprometido quando isso acontece, cara. O trabalho é extremamente comprometido quando você tem má intenção da arbitragem, e eu normalmente não acredito nisso, mas hoje não tem justificativa alguma. Hoje o pênalti é tão claro e a expulsão é tão clara que não tem como justificar alguma coisa a não ser má intenção da arbitragem. E é isso. Agora vamos ter aí 15 dias não, né? 10 dias aí de descanso do São Paulo. São Paulo volta a jogar na outra quinta só, por conta da pausa para a data FIFA. E é isso. Vamos torcer para o São Paulo ir garantindo esses 3 pontos. Eu acho que ainda dá para brigar por G6, acho que ainda dá para brigar por G4. Acho que esse Fluminense ainda vai piorar por conta do tempo que o Zubeldia vai ter para treinar o time. Eu acho que o Zubeldia, quando treina o time piora. Então, acho que o São Paulo tem tudo ainda para buscar essas vagas aí em cima. Botafogo tá oscilando demais. Mirassol começou a tomar umas tacas aí que não tava tomando. Então, eu acho que o São Paulo ainda tem tudo para brigar pelo G6, pelo G4. Só que precisa jogar bola. Acho que hoje jogou e teve o trabalho extremamente comprometido por uma arbitragem extremamente parcial do Ramon Abateabel e do VAR. Tamo junto. Não esquece de curtir o vídeo aí, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal. É nóis demais, aquele abraço. E é foda, né? Mas vamos São Paulo.